Qual é a minha opinião sobre o Lula? Né? Meus pais sempre foram totalmente antipolítica. O meu pai, infelizmente, ele é meio esquerdista, mas a minha mãe, se falasse do Lula para ela, ela falava analfabeto, ignorante, doente mental, um indivíduo que, como fala, só faz discurso de ódio, é um cara que está sempre delirando, é um indivíduo que ele vê uma pessoa fazendo algo, ele quer fazer infinitamente mais, está sempre em crise maníaca de transtorno bipolar, está sempre perdido dentro da mente dele, está sempre em um delírio interminável, né? Eu cansei de ver quando meu pai era criança que o sonho dele, né, seria ser presidente, né? Automaticamente sendo presidente, meu pai falava que o sonho dele era ter um botão vermelho, né? Tá num lugar escondido e falar assim, ó, se os políticos não fizerem o que eu quero, e o que eu quero é trazer solução ao povo, ele acabaria com a classe política, né? E meu pai falava que político bom era político no paredão, né? Ele sempre falava essas coisas. E o que eu tenho a dizer aqui para vocês é o quê, né? Ah, eu acho ridículo, né? Políticos fazerem leis sobre leis para criar barreiras para dificultar tudo, né? A lei deveria ser simples, ela deveria ser sempre baseada no direito à liberdade e à vida das pessoas, né? E, e política só deveria existir, né, para tentar entender quais são os problemas e trazer a benfeitoria, né? Porque a nossa política é, infelizmente, uma política amoral romana, né? Aonde que os políticos eles estão sempre defasados, falando uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, tentando entender o que aconteceu há 50 anos atrás e tentando criar uma lei sobre o que aconteceu há 50 anos atrás para aplicar no futuro, né? Isso não existe, isso é política romana. E até a Itália hoje continua o mesmo lixo e o Brasil é esse lixo por causa dessa política romana, né? Mas as pessoas elas são tão ignorantes que a partir do momento que elas não têm capacidade de entender o que está acontecendo, lidar com o que está acontecendo, trazer solução para o que está acontecendo, as pessoas elas criam uma realidade delirante, né, dentro da política, e a política é Lula e Lula é a política, né? E eu não sei como que um indivíduo que só tem um discurso de ódio, uma mente totalmente esquizoide e um comportamento totalmente bipolar é considerado uma pessoa para ser presidente, né? Eu nunca acompanhei o Lula, desde criança. A minha mãe tinha nojo de ouvir o Lula. Teve uma vez que o vizinho nosso, que é podre de rico, que era petista, foi falar com a minha mãe, né? Minha mãe mandou ele calar a boca, né? Sobre política, ele era doente pelo Lula. Ele foi puxar a arma, ela foi puxar a arma para conversar com o cara, né? Que a minha mãe era mais ou menos assim, o cara também era desse jeito, né? E os dois eram amigos, né? E o que eu tenho a dizer aqui para vocês aqui é... Nosso país não tem solução, não tem solução, né? Por isso que existe tanta pobreza aqui, porque as pessoas não têm condição nenhuma de ter uma estrutura saudável para falar assim, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho a responsabilidade da minha vida, eu tenho meu serviço, e é assim que eu vivo a vida, né? Uma vida totalmente livre, aonde que tudo que seus pais deixaram te gera dinheiro, né? E por causa disso, o país é um país miserável, aonde que aqueles que tenham algum tutano conseguem ou ter uma liberdade dentro da sua miséria, né? Ou conseguem viver dentro de um paraíso sem ninguém saber. Falei para vocês.